Nossos cultos presenciais estão suspensos por conta do decreto estadual que determina onda roxa em todo o estado. Mas as nossas lives continuam. Veja a programação semanal. Esses são os dados bancários caso você queira depositar o seu dízimo ou oferta. Fique com a gente e aguente firme. Em breve estaremos todos juntos novamente. Deus te abençoe. Bom dia, graça e paz, irmãos. Eis-nos aqui mais uma vez. Uma oportunidade que o Senhor nos concede a mim, concede a você que está nos assistindo. E eu queria te fazer uma pergunta. Eu usei essa expressão, você que está nos assistindo. Quando nós estamos num culto presencial, nós assistimos ou nós participamos? A resposta é: nós participamos, porque nós estamos aqui para cultuar o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Então eu quero te encorajar nesta hora a deixar tudo que você estiver fazendo, parar um minuto, quedar um minuto como Maria aos pés do Senhor, para você honrá-lo, para você se doar, para você cultuar o Senhor. Não que eu não o adore, o cultue quando eu estou em movimento, mas como a nossa mente se dispersa com muita facilidade, na maioria das vezes, quando nós estamos participando, do culto online, nós somos roubados, porque nós nos distraímos. Então nesta hora, no nome de Jesus, onde quer que você estiver, santifique esse tempo ao Senhor. Seja de manhã, de tarde, de noite, eu não sei que hora que você vai ouvir e vai participar desse momento, porque está sendo gravado. Então, eu te convido nessa hora a se aquietar. Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez, agradecê-lo e pedir que Ele derrame, que Ele nos alcance e alcance você com aquilo que Ele preparou para a sua vida. Se aquiete diante do Senhor. Pai, eis-nos aqui. Louvado seja o teu santo nome. Erguemos o nosso coração, a nossa voz, a nossa alma diante de ti nesta hora, entregando tudo a ti. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, porque reconhecemos que não há Deus fora do Senhor. O Senhor é o único Deus. Nosso Pai. Pai. Você pode dizer isso comigo? Pai. Papai. Aleluia. E é esta oração que nós vamos dar prosseguimento. Agora cantando. Pai nosso no céu. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso
nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. E na terra como ela é feita em céu. Venha sobre nós o teu governo. Venha sobre nós o teu domínio. E sobre esta terra. Venha, Senhor, sobre esta nação. Venha nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Invocamos o teu nome. Clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça derramando sobre nós. Para que seja removido do nosso coração, da nossa vida, tudo que não condiz com a vontade do Senhor. Teu é o reino, teu é o poder, e tu é a glória para todo sempre, para todo sempre. Amém. Aleluia. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz de Deus possa invadir o coração, a família, o lar de cada um dos irmãos, especialmente nesse momento tão difícil, né? Como nação, como igreja, que Deus possa, na sua graça, fortalecer cada um de vocês. Eu quero começar a minha reflexão aqui hoje com uma nota de pesar, de tristeza, de condolências, né? A família do Abraão, Isaac, a Lana, Edísio, Matias, Enéas, Euseli, o Manuel, por esse momento difícil, né, que vocês estão passando, esse momento de dor. E eu confesso a vocês que também isso tem me afetou bastante, essa notícia. Mas ao mesmo tempo eu quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus pela vida de Eusi, porque eu tive o privilégio não só de conhecer Eusi, mas de conviver de uma maneira que muitos de vocês talvez não tiveram, de viver dentro de casa, de fazer parte da família. Então eu passei a minha infância, adolescência junto com Abraão e Isaac, dentro, né, comendo aquela comida gostosa de Eusi. Ela foi minha professora de escola dominical, pude participar de ministério junto com Eusi. Então tenho muito que agradecer, muitas recordações boas com Eusi, e louvo a Deus pela maneira como ela impactou a minha vida e deixou esse testemunho de fé, de confiança, de esperança no Senhor Jesus. Eu confesso a vocês que quando eu recebi a notícia, fiquei muito chateado, muito triste, muito frustrado, porque assim como os irmãos aí da igreja, nós como família aqui vínhamos orando pela Eusi e confiando que Deus ia nos dar uma resposta que trouxesse de volta a alegria da presença de Eusi conosco, né? E tal foi a frustração quando veio a notícia do falecimento, e isso tem sido um motivo de reflexão, porque no dia que eu recebi a notícia, foi um sábado de manhã aqui, passei o dia todo trazendo à minha memória, ao meu coração, à minha mente, verdades das Escrituras, textos que podiam trazer de volta aquela confiança e esperança de que o Senhor é o Senhor da vida, né? E é interessante que eu até pedi ao Abraão a permissão de usar uma frase que ele sempre usava no final dos seus boletins médicos, que por sinal foram muito bem feitos. E Abraão sempre terminava dizendo, com o pé na terra, reconhecendo a realidade, reconhecendo as limitações, reconhecendo a gravidade da situação, mas com o pé na rocha, confiados na esperança e na certeza do Cristo ressurreto. E eu sei que tem sido essa segunda confiança que tem me dado a capacidade de olhar para essa realidade, olhar para a nossa realidade hoje como Brasil e buscar no Senhor uma atitude que reflita essa nossa confiança e esperança, né?
O fato é que a nossa indignação e resistência, até rebeldia com relação à morte, vamos dizer assim, é uma reação natural, né? É uma clara evidência de que eu e você, de que nós, seres humanos, não fomos criados para morrer. A morte não é algo natural para nós não conseguimos assimilar isso como algo natural. É parte da nossa vida. Não é. Nós não fomos criados pelo Deus da vida para morrer. Essa é a realidade. E isso é algo que nós percebemos não só no meio cristão, mas no ser humano de uma forma geral, essa resistência, essa busca constante pela vida e a rebeldia, a tentativa de fugir da morte, né? De evitar a morte. Né? Nós não nos conformamos e não devemos nos conformar mesmo com essa realidade. Né? Eu fico surpreso, eu fico às vezes chocado em ver pessoas dizendo que é natural, é assim mesmo. Não é. O sábio rei Salomão, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, aquele famoso capítulo que ele há tempo para tudo, mas lá no verso 10, ele diz assim: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Ou seja, cada um de nós, seres humanos, vivemos e convivemos com esse vazio no nosso coração, esse desejo na nossa alma pela eternidade. Nós não nos conformamos com a brevidade da vida. Eu sei que a ciência, a tecnologia, os recursos da nossa sociedade têm criado meios de todas as formas para suprir, para amenizar, aliviar a dor, o sofrimento que nós sentimos quando a nossa vida é abreviada. Mas elas não respondem ao nosso anseio pela eternidade. Né? O máximo que a tecnologia, o máximo que a ciência pode fazer é nos explicar, é nos dar algumas razões da causa, mas não aliviam, não tiram a frustração, não tiram esse sentimento de anseio que só a eternidade pode nos preencher. Né? Então é sobre esse assunto que eu queria refletir com os irmãos, olhando para essa realidade hoje do Brasil, de 2.000, quase 3.000 mortes por dia, olhando para esse momento da igreja, enfrentando morte de pessoas queridas ou de pessoas próximas à igreja. E a minha pergunta e a minha questão para essa reflexão é: como você tem lidado com esse anseio pela eternidade? Como que a eternidade tem influenciado, tem dirigido, tem balizado os seus valores, as suas decisões, as suas escolhas, os seus investimentos, as suas amizades, o seu tempo, o seu lazer? Como que a eternidade faz parte ou ela dirige a sua vida nessas decisões? E com base nessas perguntas, eu gostaria de refletir em cima de um texto bem famoso, bem conhecido, que é o Salmo 90. E, como eu já disse para vocês, os salmos, de uma forma geral, são janelas que abrem para nós uma perspectiva de como os nossos irmãos lá do passado lidavam, ou enfrentaram situações das suas vidas. E se você observar aí na sua Bíblia, talvez ela tenha essa marca aí, essa característica, que no Salmo 90 é um salmo que abre o livro 4. O que é isso? Os salmos foram divididos em livros, blocos de salmos, que também trazem ali uma narrativa, uma ligação da história do povo de Israel, que eles usavam para celebrar, para cultuar, e que o próprio Jesus Cristo também usou na sua caminhada, que os salmos faziam parte da sua liturgia. E o Salmo 90, então, é o salmo mais antigo dos salmos, escrito por Moisés, e ele, então, escreve esse salmo durante aquele último período da vida dele, quando ele estava caminhando com o povo no deserto, sem rumo, sem direção, sabendo que estava indo para a terra prometida, mas sem muita direção por causa do processo que Deus havia estabelecido para eles ali. Então, o Salmo 90 é, na realidade,
coleção de experiências do próprio Moisés. A gente sabe que Moisés passou 40 anos no Egito, depois 40 anos em Midian, depois agora mais 40 anos andando com o povo no deserto, né? E se você olhar para os salmos que vem antes do Salmo 90, o chamado livro 3, né, que começa do Salmo 73, vai até o 89, você vai, desde o começo do Salmo 73, você vai ver esses questionamentos em relação à vida. Por que o que não crê em Deus se dá melhor do que aquele que crê? Por que aquele que não teme ao Senhor tem uma vida mais próspera, mais saudável do que aqueles que creem no Senhor e estão enfrentando lutas, doenças, dificuldades? E é interessante que o Salmo 89 termina com uma série de questionamentos. Ele diz que até quando, Senhor? O Senhor vai continuar assim, desse jeito, tratando a nossa vida assim? Será que o Senhor não vê que nós somos mortais, limitados? Onde está o amor do Senhor diante desses sofrimentos? Questões muito, muito parecidas, muito próximas da minha e da sua, que estamos aí enfrentando esses momentos difíceis. E esse salmo, então, o Salmo 90, como eu disse, é um salmo também conhecido de salmo de lamento. E não é para menos. Moisés escreve esse salmo na caminhada dele com o povo no meio do deserto, naquele lugar quente, árido, sem vida. E se você ler o livro de Números, o livro de Números diz que durante esses 40 anos de deserto, mais de 600 mil pessoas, jovens de 20 anos para cima, morreram no deserto, por causa da incredulidade desse povo que foi tirado do Egito, salvo milagrosamente, poderosamente por Deus, foi tirado do Egito, mas que durante essa caminhada até a promessa, a terra, perderam a confiança, a fé, e por causa disso morreram no deserto. Imagina, 40 anos, mais de 600 mil mortes, significa quase mais de 40 velórios por dia. Moisés acordava de manhã, todos os dias, tinha pelo menos uns 40 velórios, ou para visitar, ou para fazer, ou para participar, por causa desse ambiente, né, de pessoas que viviam sem confiar na provisão, na promessa do Senhor, e vidas que foram desperdiçadas. E Moisés então escreve esse salmo com esse sentimento de tristeza, de frustração, vamos dizer assim, de revolta por ver vidas sendo desperdiçadas durante a caminhada pela falta de fé, porque não creram no Eterno. E o livro então começa, o capítulo 90 então começa assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes que nascessem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então o Salmo já começa nos dando aqui uma perspectiva desse Deus eterno. Ele usa a palavra aqui, Senhor, e a palavra Senhor aqui não é uma palavra no sentido só de reverência, mas é uma palavra, é um título que ele dá a Deus, de Deus Adonai, o Deus Criador, o Deus Senhor, aquele que governa, que tem autoridade sobre domínio sobre todas as coisas. Essa é a expressão que Moisés inicia esse livro cheio de tristeza, de frustração pelos anos de convivência com um povo rebelde, um povo que não reconhece a soberania de Deus. E ele diz então: Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor é o Criador, o Senhor é aquele que tem autoridade e domínio sobre todas as coisas. E o Senhor é o nosso refúgio. A palavra refúgio aqui, sentido de lugar, de morada, aquela ideia de casa, de um ambiente seguro, confortável, aquele ambiente caseiro onde você se sente à vontade, né? E é nesse contexto, né, aquela ideia de depois de um dia difícil, um dia de muita estresse, de cansaço, você tem aquela vontade de voltar para casa, de sentar no sofá, de descansar, de ter aquele ambiente de aconchego. Essa é a ideia que Moisés está trazendo aqui. Ele é a nossa casa, Ele é o nosso lugar de encontro, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa proteção, nosso aconchego, nosso oásis no meio desse deserto difícil e seco. E ele diz mais, que esse Senhor
esse Adonai, esse Deus que é a nossa casa, ele é de geração em geração, ou seja, ele não tem começo e ele não tem fim. O verso 2, ele diz assim: antes que nascessem os montes, né? Antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Moisés usa aqui três coisas que representam para nós estabilidade, permanência, dá aquele sentimento de algo duradouro, que são as montanhas, né? que permanecem ali, gerações passam, vidas passam, mas essas montanhas estão ali, firmes e fortes. Traz a ideia da terra, dessa superfície que nós vivemos, firme, né, segura, e traz a ideia desse universo criado por Deus. O sol nasce todos os dias, morre todos os dias no final da tarde, mas no outro dia ele está ali, a luz de volta. Essa estabilidade, essa consciência de algo que permanece, Moisés agora traz em relação ao Senhor. Antes que tudo isso existisse, o Senhor já era. E ele diz, antes de formar todas essas coisas, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Ele usa aqui aquela ideia de que só Ele é Senhor, só Ele é o verdadeiro Deus. A gente sabe que no tempo, e não só naquele tempo, mas hoje, as pessoas criam no Deus da montanha, no Deus do mar, no Deus do rio, no Deus da floresta. O que Moisés está dizendo aqui é que esse Deus, Ele é o Deus de todas as coisas, é o Senhor de todas as coisas, Ele domina todas as coisas estão debaixo do seu governo. E aí então Moisés passa dos versos 3 até os 6, ele traz para nós uma comparação, ou ele muda o assunto da eternidade, da estabilidade, da imutabilidade desse Deus Senhor, para agora a nossa realidade como seres transitórios, finitos, breves. Ele diz assim que fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como a correnteza, tu arrastas o homem. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Moisés aqui traz então essas duas realidades, o Deus eterno e nós seres humanos, frágeis, breves, limitados. Ele diz, ele traz lá a ideia de Gênesis, capítulo 3, fomos criados do pó da terra, e para o pó da terra nós vamos retornar, nós somos pó, frágeis, pequenos. E depois então Moisés usa aqui 7 ilustrações para ilustrar, para trazer visualizar a nossa realidade como seres humanos. Ele diz aqui, nós somos como o dia, né? O dia para Deus, 1000 anos para o Senhor é como um dia só. Imagina, Metusalém, o homem mais velho, que mais viveu no mundo, na terra, viveu 969 anos, nem chegou a ser um dia para o Senhor. Porque para ele 1000 anos é como se fosse um dia. Ele usa a ideia também de que a nossa vida é como uma vigília da noite. E para eles a vigia durava apenas 4 horas. Né? Era aquela parte da noite até as 4 da manhã. Ele diz que nós seres humanos somos como a vigília da noite. Nós somos como uma correnteza. Já viu aquela chuva forte que desce a água com tudo, varrendo, limpando tudo, e de repente já não tem mais nada. Essa é a ideia. Né? Nós somos como o sono. Né? Você dorme 8, 7 horas da noite, durante a noite. Quando você acorda, aquilo já passou, acabou. É como uma anestesia. Né? Recentemente tive que fazer uma cirurgia e você só lembra das últimas, você começa a contagem regressiva e quando você acorda da anestesia, você está aí pensando ainda naqueles números. É um sopro, é algo tão rápido que nós nem percebemos. E depois ele usa a ilustração da relva, que por mais bonita, né, em outras traduções é a flor, né, por mais bonita, por mais bela que seja, ela floresce de manhã, mas à tarde seca, murcha e cai. É uma das ilustrações mais usadas no texto bíblico. E no verso 9 ele diz que nós somos como um pensamento.
Os cientistas dizem que nós temos mais de 6.000 pensamentos por dia. Nós, seres humanos, somos o pensamento. Pensamos aqui, daqui a pouco já esquecemos, não lembramos mais. Moisés faz esse contraste, irmão. Traz essas duas dimensões, o Deus eterno e o homem frágil, limitado, breve, curto, para que nós possamos compreender como a nossa realidade precisa refletir a nossa existência à luz do que é eterno e verdadeiro. A gente só vai conseguir perceber essas verdades, e eu acho que essa é a intenção de Moisés. Nós só vamos conseguir perceber a nossa limitação e a nossa fragilidade, a nossa pequenez, quando nós olhamos para a realidade de quem Deus é. É mais ou menos aquela ideia da pessoa que valoriza ou reconhece uma boa comida quando passa fome. Ou aquela pessoa que dá valor à saúde depois de passar por uma crise, né, um tempo internado no hospital. Ou aquela pessoa que valoriza a casa depois de viver na rua, sem casa, sem teto. Né? É só quando nós não temos é que nós podemos compreender o valor daquilo que nós adquirimos. E essa eu acho que é a ideia que Moisés tenta nos passar aqui, de olhar para Deus e olhar com esse sentimento de que eu não tenho, mas o Senhor e o Senhor tem. Ele é a nossa morada, né? E depois nos versos 7 a 11, Moisés vai explicar, justificar para vocês, para mim e para você, por que nós estamos assim. Por que nós vivemos essa brevidade? Por que a nossa vida é tão pequena, tão limitada? E ele diz lá no verso 7, né? Somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Conheces todos os nossos dias passam debaixo do teu furor e vão-se como um murmúrio, como um pensamento. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. E no verso 11 ele diz: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ou seja, Moisés explica para nós, ele dá as razões pelo qual eu e você somos limitados, porque a nossa vida termina assim. E ele diz, é por causa da nossa iniquidade, por causa do nosso pecado. Essas duas palavrinhas aqui representam ou justificam aquilo que tem criado a barreira que foi estabelecida para nós, para não desfrutarmos dessa eternidade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, para vivermos o propósito de refletir a glória e a vida desse Deus. Mas o homem, pela sua arrogância, pela sua autossuficiência, decidiu viver por si próprio. E Deus disse, se vocês viverem assim, vocês vão morrer. E é isso que nós estamos vivendo, desfrutando hoje, dessa decisão do homem de viver separado de Deus. E ele diz então que a iniquidade, essa nossa capacidade de torcer, de distorcer, de entortar, né? De envergar o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, e o pecado, que é a nossa incapacidade de acertar o alvo. E qual é o alvo? O alvo era viver a vida de Deus, era viver e refletir a imagem de Deus, e nós não conseguimos mais. Nós perdemos essa capacidade, nós nos tornamos limitados nesse propósito de refletir, de mostrar quem Deus é. E aí está a nossa crise. Né? E nós queremos a vida, mas não conseguimos alcançá-la. Nós queremos vida longa, mas nós não conseguimos reproduzir essa vida que nós tanto ansiamos. Não temos competência e a morte esfrega na nossa cara que nós não somos capazes de desenvolver essa vida. É por isso que lá no capítulo 6 de Gênesis, Deus resolveu encurtar a vida do ser humano. Porque a nossa tendência
não é gerar vida, é gerar morte, é produzir perversidade, é produzir coisas que maltratam, que distorcem a nossa verdade, a nossa realidade como seres humanos. O versos 10 e 11, ele nos chama a essa constatação, né? que deveria gerar em nós o temor do Senhor, a humildade, né? a busca pelo eterno, o reconhecimento de que Deus, Ele é a vida e eu preciso dessa vida. Mas na realidade, o homem, na sua arrogância, na sua presunção, na sua autossuficiência, tem tentado criar mecanismos, meios pelos quais ele pode tentar gerar uma vida, e a gente sabe que o resultado não satisfaz. O anseio pela eternidade continua. Então, depois que Moisés começa o seu capítulo 90, apresentando esse Deus eterno, esse Senhor imutável, esse Senhor que não varia, que não tem mudança, que não é afetado pelas circunstâncias e que muda pelas dificuldades, mas que esse Deus permanente, eterno, esse Deus que é constante, Ele é a morada segura, Ele é o lugar perfeito para que nós possamos encontrar essa segurança, esse aconchego. É por isso que lá no Salmo 84, o salmista diz assim, como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor. Como são felizes os que habitam em tua casa. Melhor é um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Na presença do Senhor, a alegria e prazer constantes. Essa é a constatação que Moisés tem. Esse Deus eterno, soberano Senhor, Criador e dono de todas as coisas. É nele que nós vamos encontrar essa segurança. Mas depois Moisés vem então apresentando os problemas, porque nós não conseguimos acessar, porque nós não conseguimos desfrutar dessas maravilhas de Deus. Ele diz lá, porque a nossa vida limitada, finita, efêmera, pequena, curta, em função do pecado, da nossa iniquidade, da nossa arrogância, da nossa altivez, de achar que podemos viver a vida aqui separados de Deus. Isso nos impede de desfrutar de quem Deus é. E é por isso então que lá nos versos 12 até o 17, Moisés faz uma oração. E essa oração eu espero seja a nossa oração hoje, diante dessa necessidade mais do que nunca desse aconchego, dessa segurança, desse ambiente seguro que é a presença do Senhor. Ele diz lá no verso 12, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ou seja, faz-nos saber, Senhor, faz-nos entender, faz-nos contar ou considerar, a valorizar os nossos dias. Para quê? Para que tenhamos coração sábio. O que significa ter coração sábio? É essa perspectiva de Deus da vida. É aprender a olhar para a nossa circunstância e realidade com uma perspectiva e com os olhos divinos. É ter essa capacidade de tomar as decisões à luz da sabedoria que vem de Deus. E a Bíblia diz que o princípio, o início, o primeiro passo para adquirir a sabedoria é o temor de Deus. Ou seja, é o reconhecer que esse Deus é Ele que domina, Ele que é Senhor. É reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Não é colocar o Senhor em compartimentos, nessa área o Senhor dirige, nessa área eu mando. Não, a sabedoria que Moisés está clamando aqui é essa capacidade de olharmos para todas as nossas áreas da perspectiva de Deus. E ele diz mais lá no verso 13, volta-te, Senhor. Até quando será assim? Até quando vamos viver isolados, separados do melhor, do mais perfeito bem que nós podemos ter? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, com esse amor incondicional, gracioso, que não olha segundo o que nós fazemos, mas segundo a sua própria bondade. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos o teu esplendor. Queremos ver a nossos filhos, a nossa geração desfrutando dessas verdades. E aí no verso 17 ele termina, esteja sobre nós o teu favor, a tua bondade
a tua ajuda, Senhor. Ó soberano, consolida, confirma, estabelece as obras das nossas mãos. Sim, Deus, confirma, consolida, estabelece, fixa aquilo que nós estamos fazendo hoje, aquilo que nós estamos realizando hoje. Dá-nos essa segurança de que são coisas que duram para a eternidade. Irmãos, não tem como nós não interpretarmos esse salmo se não olharmos para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a resposta dessa oração de Moisés. Ele é aquele que traz para nós essa capacidade de desfrutarmos de uma vida aqui e agora, junto dos valores do eterno. O Deus Adonai, o Criador de todas as coisas, Ele se fez carne, veio habitar no nosso meio, para que por meio dele nós possamos desfrutar dessa presença de Deus, do eterno, aqui, hoje e agora, no meio das circunstâncias que você está passando agora. Jesus veio para abrir para nós um novo e vivo caminho. O Salmo 15 e o Salmo 24, eles fazem essa pergunta: como? Quem pode habitar nesse lugar? Quem pode se aproximar desse lugar perfeito? Quem tem acesso a essa habitação segura? Essa é a resposta, é o Senhor Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. Ele é aquele que gerou para nós uma porta de acesso ao eterno, onde no eterno agora não está distante, não está separado, não é algo fora da nosso alcance, mas por causa da cruz, por meio da sua ressurreição, por meio da sua ascensão, nós podemos desfrutar da pessoa do Senhor Jesus. É por isso que ele diz lá: buscai, pois, em primeiro lugar o reino. O reino aqui não é um local, não é uma outra dimensão. O reino aqui significa o governo, o domínio. Buscar em primeiro lugar esse reconhecimento de que Ele é Senhor, de que Ele domina, de que Ele controla, de que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz: e a sua justiça, e essa justiça que Ele comprou para nós. Aí o resto Ele diz: as outras coisas vão ser acrescentadas. A nossa realidade hoje é o contrário, irmãos. Nós estamos buscando em primeiro lugar as outras coisas, achando que elas vão suprir esse nosso desejo e ansiedade por segurança, por paz, por bem-estar, por valor, por alta fé, por significado. E Jesus está dizendo que é no Senhor. E quando nós reconhecemos o senhorio e a pessoa dele, é que vamos desfrutar de todos esses valores do eterno. Essa é a boa notícia. Pé na terra, sim, nós somos limitados, somos infinitos, temos pecados e iniquidades que nos afastam dessas verdades. Mas o pé na rocha, porque essa rocha veio e se tornou o meio pelo qual o acesso a Deus se tornou amplo, favorável a nós. Paulo diz lá: aquele que não conheceu o pecado, que não sabia o que era pecado, se fez substituto, nosso favor, nosso lugar, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Ele morreu por todos. Para quê? Para que aqueles que vivem agora, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Irmãos, eu quero encerrar aqui com uma ilustração. Uma ilustração que um professor, meu ex-professor de seminário, uma vez usou. Vamos dizer que a corda é a nossa vida. E que essa faixa branca aqui são os anos de vida nosso aqui nesse lugar, nessa terra. Talvez aí 70, 80, 90, se você tiver sorte e vigor. Mas o fato é só esse ponto, essa parte minúscula do que podemos desfrutar. As pessoas estão nos criticando às vezes porque nós escolhemos gastar esse pequeno pedaço de vida aqui para o Senhor, fazendo a vontade dEle, abandonando aqueles valores que o mundo nos oferece, que a nossa cultura nos proporciona, em função do Senhor. Mas a realidade é que nós temos uma vida eterna que está reservada para aqueles que, nesse período aqui, nessa pouco tempo de vida, colocam o Senhor como sua prioridade. O que o Salmo 90, o que Moisés está nos chamando,
nos conclamando, é para que nós abramos os nossos olhos. Acordem, acorda para essa realidade de que nós fomos criados para a eternidade. E como nós vamos viver essa eternidade se nosso tempo hoje é em busca do que é efêmero, do que é limitado, do que é pequeno, do que vai passar. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a sabedoria de usar esses nossos dias, sejam eles até 90, até 80, até 70, não sei, mas que sejam usados para a glória, para o louvor, para refletir o eterno e para vivermos a luz do eterno nesses dias de vida aqui. Irmãos, que Deus abençoe. Temos orado por vocês, temos orado pelo Brasil e temos crido que o Senhor, mesmo no meio de tudo isso, vai se fazer manifesto nessa realidade, para que pessoas possam olhar para a vida à luz do eterno e que possam encontrar nele uma morada segura. Que Deus abençoe em nome de Jesus.